Senhores deputados, eu acho que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Penso que já devemos ter um conjunto de colegas que devem estar a participar na reunião em videoconferência. Queria, como é evidente, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, saudar e cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, a doutora Berta Nunes, para esta reunião que vem no seguimento de um requerimento que foi apresentado pelo Partido Social Democrata. Informar os senhores deputados que no seguimento da audição à Sra. Secretária de Estado, depois temos ainda aqui, salvo erro, 4 pontos da ordem de trabalhos a discutir e, portanto, agradecia que tivessem isso em consideração relativamente à vossa participação aqui na reunião. Para iniciarmos, portanto, a audição à Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao seu coordenador, Dr. Deputado Maloda Abreu, como representante, coordenador do grupo que fez o requerimento, tem neste momento a possibilidade de, em 6 minutos, fazer a apresentação e as razões pelas quais levaram o Grupo Parlamentar do PSD a requerer aqui a presença da Sra. Secretária de Estado. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os seus deputados, quero cumprimentar e agradecer a Sra. Secretária de Estado e começar por dizer-lhe o seguinte: as questões que eu coloco, que nós colocamos, nunca são questões pessoais, são sempre questões políticas, como é óbvio, porque é de política que estamos a tratar e, portanto, não entenda nada do que eu digo, venha a dizer, como uma questão pessoal ou fulanizar uma questão, porque não há disso na forma como eu abordo as questões. Mas, em boa verdade, nós pedimos esta audição por vários motivos, que aliás constam do requerimento que apresentámos, tendo em conta a importância de um conjunto de matérias, partindo de que o PSD tem vindo a alertar para a situação das comunidades portuguesas de várias formas, ou aqui presencialmente, ou através de perguntas, temos usado todos os meios que é possível utilizar, tem alertado para situações das comunidades portuguesas que necessitam de apoio, mesmo antes da pandemia do Covid-19, das necessidades que não são novas, mas que se agravaram muito com o surto viral e pela crise sanitária, obrigando a respostas urgentes e atempadas, e considerando também que o Grupo Parlamentar do PSD recentemente apresentou perguntas ao Governo sobre a situação das comunidades portuguesas, nomeadamente, se bem se lembra, a Sra. Secretária de Estado estava cá, no que respeitava à distribuição dos medicamentos na Venezuela, ao apoio consular à nossa comunidade, até face aos constrangimentos impostos. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou até recentemente um conjunto de perguntas sobre a situação social das nossas comunidades, nomeadamente, para além da Venezuela, que é crónico, digamos assim, nomeadamente na Suíça e no Reino Unido, onde temos conhecimento que foram criados até bancos alimentares para socorrer compatriotas nossos das comunidades que neste momento estavam com grandes dificuldades. E, portanto, são situações que nos preocupam, que nos preocuparam, com que nós temos batido, mas queria dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD não pode deixar de estranhar o que a Sra. Secretária de Estado tenha feito o anúncio de medidas de apoio às comunidades numa iniciativa partidária. Até porque, isto foi, se não me falha a memória, no dia 17/4, até porque no dia 5/4, na audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, com a sua presença aqui, nós questionámos sobre um conjunto desses pontos e não tivemos resposta. Quer dizer, 12 dias antes não tivemos resposta sobre um conjunto de questões que nós apresentámos, não é? E, portanto, é evidente que cada um de nós tem a sua ética, digamos assim, não questiono, longe de mim questionar em termos éticos, mas, de qualquer modo, esta não seria a minha ética no sentido da minha forma de atuar, que será, obviamente, diferente da sua, quer dizer,
A ética, para mim, baseia-se em tentar dar resposta a 3 questões fundamentais: o quero, posso e mando. Quer dizer, eu posso querer, eu posso fazê-lo, mas não devo fazê-lo. Eu, neste caso, achava que querendo fazer, querendo participar e querendo, eventualmente, querendo participar, podendo participar, eu até devia participar, eventualmente, devia participar, não faria, era anúncios de questões de Estado, numa iniciativa partidária. Porque o conceito também que eu tenho de estadista é aquele que se preocupa com a próxima geração, é uma definição básica, que se preocupa com a próxima geração e não se preocupa com a próxima eleição. É aquele que se preocupa com a colmeia, com o conjunto, com a comunidade, e não se preocupa com a abelha, ou seja, com os interesses individuais ou com os interesses de grupo. Eu tinha a obrigação de lhe dizer isto com as ressalvas que fiz e perguntava-lhe o seguinte: eu sei que apresentou sobretudo 3 programas e depois, sobre o programa Regressar, disse que ia passar a ter, disse que ia passar a apoiar também pequenos negócios, julgo eu. O programa de apoio adicional às associações que ajudam os portugueses, nomeadamente no Brasil e na Venezuela. Se estiver enganado, a Sra. Secretária de Estado corrigir-me-á. O programa de apoio aos órgãos de comunicação social na diáspora, aliás, era uma proposta nossa também, porque estou a passar por muitas dificuldades. Uma proposta nossa não quer dizer que nós não queremos a ideia para nós, a ideia é comum, não é? Quer dizer, nós não queremos tirar louros das ideias que apresentamos, é para serem partilhadas, obviamente. E o Programa Nacional de Atração da Diáspora. A minha pergunta, sendo que algumas coisas tomei conhecimento, como é óbvio, porque estudei o dossiê da sua participação no webinar do Partido Socialista para as Comunidades, que acho muito bem, que vão ter um novo agora no dia 10 de junho, às 5 da tarde, que também terei gosto em ouvir, porque quero estar atento às vossas iniciativas, como é óbvio. No fundo, perguntar-lhe de que constam estes programas, que apoios visam estes programas, queremos conhecê-los, queremos conhecer os programas, e que garantia nós temos de que são programas não só anunciados, mas são programas para levar à prática. Na audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros naquele dia 5, o Grupo Parlamentar do PSD sugeriu a utilização de verbas orçamentadas no Fundo para as Relações Internacionais para o apoio às instituições sem fins lucrativos. O que pensa a Sra. Secretária de Estado sobre isso? E, finalmente, se me permite, o Governo, julgo com a presença, pelo menos, julgo também que a Sra. Secretária de Estado teve, mas com a presença da Ministra da Coesão Territorial, a Sra. Doutora Ana Abrunhosa, com a presença, naturalmente, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, no 4º encontro de investidores da diáspora em Viseu, no dia 13 de dezembro, o Governo anunciou que brevemente, será apresentado o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora. Passaram 6 meses. Tem uma data para a apresentação, há uma data para a apresentação do PNAE, do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora? Ou o vosso brevemente é diferente do nosso brevemente? É que o nosso brevemente seria no máximo 90 dias, digamos assim, ou 60. O vosso brevemente já vai em 6 meses. Agradeço-lhe, Sra. Secretária de Estado, a presença e agradeço-lhe as respostas que dará naturalmente às minhas questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra para responder à Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. A nossa grelha prevê que a Sra. Secretária de Estado tem 15 minutos para responder às perguntas e ao requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Obrigada. Bom, eu acho que há aqui um mal-entendido, porque, na verdade, eu, nesses diálogos digitais, eu não fiz nenhum anúncio que não tenha sido feito anteriormente. Em primeiro lugar, a questão do apoio extraordinário, apoio social extraordinário, através das associações às nossas comunidades, foi aqui confirmado na última audição pelo Sr. Ministro
a propósito até, aliás, teve algumas intervenções sobre isso, mas respondendo a uma pergunta do deputado Paulo Porto, que confirmou que sim, que estávamos a preparar esse programa extraordinário de apoio à comunidade, tendo em conta a situação do Covid. Eu própria, nessa audição, falei sobre o programa que já estava também, que neste momento também já está terminado, que seria um apoio aos órgãos de comunicação social da diáspora, uma vez que verificamos que eles não podiam ir no pacote dos 15 milhões, aqui que estava previsto e já está aprovado aqui em Portugal, porque na lei de 2015 da publicidade institucional, uma vez que se tratava da compra antecipada de publicidade, não estavam incluídos, não estavam sequer referidos os órgãos de comunicação social da diáspora. Estava a imprensa regional com 25% de todas as despesas nessa matéria, mas não havia nenhuma referência aos órgãos de comunicação social da diáspora e, por isso, há aqui também uma oportunidade de aperfeiçoar essa lei, na minha opinião. Mas, como neste momento não havia essa possibilidade, nós criamos um programa específico para os órgãos de comunicação social da diáspora, que tem determinados critérios, que depois poderei explicar mais em detalhe, e que vai abranger cerca de 30 órgãos de comunicação social. Os critérios são existirem há mais de 2 anos, terem sede nos países onde estão a trabalhar, onde está a nossa comunidade, onde eles estão a trabalhar com a nossa comunidade, serem em português ou bilingue, com pelo menos 50% em português, e tratarem de temas de interesse geral da comunidade, né? E por isso também promoverem assim não só a informação da nossa comunidade, mas a ligação a Portugal. Bom, esses critérios estão definidos. E esse programa, que neste momento, como disse, está mesmo já só a aguardar a aprovação no FRI, porque vai ser um programa que vai ao FRI, como não podia deixar de ser, porque é um programa extraordinário e pontual, derivado das circunstâncias que vivemos. Penso que vai cumprir, não significa que é a única medida que deve ser tomada para apoiar os órgãos de comunicação social da diáspora, porque nós verificamos que desde há bastante tempo que há várias tentativas no sentido de trabalhar para a sustentabilidade desses órgãos, que do nosso ponto de vista é bastante importante, mas é uma medida que neste momento vai contribuir para que eles não encerrem e depois teremos que tomar mais medidas, que algumas poderão ser ao nível do Governo, outras poderão ser a nível da Assembleia da República, nomeadamente essa questão da lei da publicidade institucional. Em relação ao apoio extraordinário às associações, há aqui 2 questões. Por um lado, há o concurso anual que existe e que foi criado pela lei de 2017, que é um concurso anual de apoio ao movimento associativo. Esse concurso anual terminou em maio e no dia 15 de maio, conforme a lei determina, ele foi publicada a lista no portal das comunidades. Essa lista está publicada e o que nós podemos verificar é que cerca de 50% dos apoios, um pouco menos, são apoios para associações que trabalham na área social, o que também é já aqui, e como disse, terminou em maio e vai ser já um apoio às associações. O movimento associativo que vai ter mais apoios, porque surgiram mais candidaturas, é a França, porque tem um movimento associativo bastante forte e organizado, e é a Venezuela. E a Venezuela, por exemplo, tem vários apoios, quase todos os apoios são na área social, a lares de idosos, ONGs que trabalham com sem-abrigo, que irão ter um apoio para apoiar, caso seja necessário, sem-abrigo português, embora não seja só esse o objetivo, mas no caso concreto da candidatura é esse o objetivo. Também mantemos o apoio, aqueles apoios que também são do FRI, os apoios extraordinários aos médicos, à rede médica, aos medicamentos, etc., que referiu aqui. Por isso, o que nós fizemos de seguida ainda foi um apoio extraordinário que já está também aprovado pelo Sr. Ministro, e esse apoio extraordinário é um apoio à comunidade, ou seja, não vai ser um apoio que vai necessitar
de candidaturas das associações, porque dessa forma isso seria uma coisa muito demorada, mas também vai operar através das associações. O que vamos fazer é, indo ao FRI, como referiu, e aliás essa era uma das questões que vocês colocaram, utilizar as verbas do FRI para fazer esse apoio pontual e extraordinário, e é aí mesmo que vamos buscar o dinheiro. O que nós vamos fazer é reforçar os orçamentos dos próprios consulados com dinheiro que eles irão utilizar para as necessidades básicas da nossa comunidade. Estamos a falar, por exemplo, de alimentação, produtos de higiene, pagar rendas, por exemplo, ou pagar até em caso sem abrigo, encontrar uma casa e pagar essa casa durante o tempo que for necessário. Enfim, aquilo que for considerado útil e esse trabalho, embora é evidente que tem que passar pelos consulados, que são quem conhece melhor as comunidades e conhece a rede de solidariedade que existe nas nossas comunidades, os consulados vão ter que trabalhar em articulação muito estreita com o nosso movimento associativo, com as IPSS, com os sindicatos, porque também temos em alguns países sindicatos que têm um papel social importante, e por isso é esse apoio extraordinário que eu referi nesses diálogos digitais, mas o Sr. Ministro já o tinha aqui confirmado e já estávamos a trabalhar nele. Sobre a questão do PNAD e do programa Regressar, o tal anúncio que de facto aconteceu em dezembro em Viseu, no encontro de investidores da diáspora, e que diz que brevemente seriam 90 dias, de facto já está terminado, está no circuito legislativo, só que entretanto, por causa desta situação do Covid, não foi considerado prioritário para ir ao Conselho de Ministros. Vai ter a forma de uma resolução do Conselho de Ministros, está de facto já pronto, e depois de aprovado será então apresentado. É um programa que tem medidas de vários ministérios e tem algumas medidas novas, que depois também serão anunciadas. Uma medida nova que me parece bastante interessante, até porque ela já veio de alguma maneira referenciada em candidaturas em avisos de candidaturas que foram abertas recentemente pelos CCDRs. Essa medida nova é criar o Estatuto do Investidor da Diáspora, porque tinha sido anunciado nessa altura pela Sra. Ministra da Coesão que iria haver candidaturas dedicadas para investidores da diáspora e iria haver também majorações em outras candidaturas que podiam ter outros públicos além de investidores da diáspora, o investidor da diáspora poder ter majorações quando tivesse a candidatura aprovada. E por isso nós tínhamos que criar esse estatuto está criado neste programa e será obtido de uma forma relativamente simples e na altura também será apresentado. Eu penso que isto é importante porque de outra forma também não víamos como é que podia alguém que está na diáspora, seja um imigrante ou seja até um luso-descendente, porque vamos também abranger luso-descendentes, viesse, por exemplo, fazer um investimento em Portugal e candidatar-se aos fundos, aos POs regionais, por exemplo, e dizer, e no aviso poderia estar e vai estar, há uma majoração para o investidor da diáspora e depois como é que esse investidor seria definido. Isso está definido neste programa, por isso nós não o apresentamos em 90 dias, mas também em parte é resultado da situação do Covid e por isso, mas está pronto, está em circuito legislativo, esperamos que seja aprovado no Conselho de Ministros logo que seja possível e oportuno. Sobre o programa Regressar, o que eu falei foi uma medida que foi anunciada pela Sra. Ministra. O programa Regressar é um programa que tem quem tem a coordenação deste programa é o Ministério do Trabalho e da Seguridade Social. O que acontece é que este programa tem sido bastante bem sucedido, mesmo agora, eu pedi os últimos números, mesmo agora em situação como aquela em que estamos, continua a haver candidaturas, embora em menor número, como este programa foi avaliado no final do ano passado,
foram anunciadas nessa altura várias medidas para tornar alargar o programa e torná-lo ainda mais atrativo. Uma delas foi que pessoas que tivessem um contrato sem termo podiam também beneficiar dos apoios, porque na primeira versão eram pessoas só com contrato sem termo que podiam beneficiar dos apoios para voltar a Portugal, e foram incluídas as pessoas com contrato a termo. E também foi dito que há também nesse programa uma linha de investimento para quem quer investir. Mas foi verificado que algumas das candidaturas eram pessoas que queriam criar o seu próprio emprego ou negócios muito pequenos, e então aí foi anunciado pela Sra. Ministra que iria regulamentar, e essa medida também está no PNAD, regulamentar a possibilidade de utilizar o programa Regressar para voltar a Portugal qualquer imigrante e criar o seu próprio emprego. E esse apoio viria do Instituto de Emprego e Formação Profissional, viria como aliás aconteceu já noutras vezes em que o Instituto tem apoiado a criação do próprio emprego de várias formas. E assim, digamos que este anúncio, na verdade, ou estes anúncios, na verdade, não foram novos anúncios, foram questões que já tinham sido apresentadas, já tinham sido faladas e que estavam a ser desenvolvidas, e o que posso dizer agora é que neste momento já temos esse apoio extraordinário às comunidades, apoio social aprovado, temos o apoio aos órgãos de comunicação também já finalizado, o PNAD está para ir a Conselho de Ministros. O programa Regressar está um pouco agora parado, não está suspenso, dada a situação atual, mas o que nós pensamos é que vai voltar a ser um programa importante, até porque algumas pessoas nos têm vindo a falar sobre o programa e até a dizer coisas do tipo crise por crise, vamos viver a crise no nosso país, e também a questão de haver uma crise em vários países da Europa pode até ser também um incentivo para as pessoas regressarem. Isso se verá. Estava à espera dos 15 minutos, acabou por não utilizar todo o seu tempo. Agradeço-lhe imenso a sua resposta. Vamos agora passar para a primeira ronda, em que cada grupo parlamentar, à exceção do Partido Social Democrata, que já usou da palavra na apresentação do seu requerimento, cada grupo parlamentar vai ter direito a uma intervenção de 4 minutos, seguido por cada intervenção de uma resposta da Sra. Secretária de Estado. Depois teremos uma segunda ronda, em que haverá intervenções dos senhores deputados que pretendam intervir 2 minutos, em que haverá resposta por parte da Sra. Secretária de Estado por cada bloco de 5 perguntas. Pelo número de inscritos, parece-me que vai haver pelo menos 2 blocos, porque há vários senhores deputados, que não estão aqui, mas que estão a seguir-nos por videoconferência e que vão também participar nesta reunião através de videoconferência. Assim, para dar início à primeira ronda dos 4 minutos, eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que é o Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que comece por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, cumprimentar também os colegas e agradecer, se me permite também, ao PSD ter apresentado este requerimento para que a Sra. Secretária de Estado pudesse aqui vir para explicar aquilo que disse, ou que neste caso eu acho que se trata de facto de um mal-entendido, portanto que não disse, naquela iniciativa que o Partido Socialista organizou, que nós, os deputados da Imigração, organizámos juntamente com o Partido Socialista. E agradecer também ao PSD o facto de ter promovido estas nossas iniciativas dos diálogos digitais com a comunidade. Nós agradecemos muito o facto de dar visibilidade a esta iniciativa, que teve uma grande visibilidade. Houve mais de 7.000 pessoas que seguiram esta nossa iniciativa e que eu reputo de iniciativa de grande importância. Em primeiro lugar, esclarecer que eu acho que há aqui um equívoco, porque na realidade não houve nada de novo que tivesse sido anunciado. Pelo contrário, houve algumas questões que foram levantadas, muito legitimamente, mas com base em discussões prévias que já tinha havido. E, portanto, não houve rigorosamente nada de novo. Aliás, se se consultarem algumas das audições que houve aqui, ou até algumas iniciativas que nós já tivemos também, ver-se-á
que tudo aquilo que foi referido pela Sra. Secretária de Estado já tinha sido abordado noutros termos, noutras condições, noutras circunstâncias. Portanto, há aqui um equívoco. Portanto, nós vivemos, eu sei, um período verdadeiramente extraordinário, mas é preciso que não percamos as referências, não percamos a noção do tempo, e eu acho que aqui houve uma perda da noção do tempo relativamente ao PSD, porque pôs para a frente aquilo que estava de facto para trás. Portanto, esta é a primeira observação. Depois dizer que foi com muito agrado que nós convidámos a Sra. Secretária de Estado, que nos honrou com a sua participação e que aceitou, para ouvir os participantes, os intervenientes naquela iniciativa. O PS, apesar do confinamento, nós não estivemos a hibernar. Nós estivemos ativos, estivemos preocupados, atentos àquilo que se passava e que se passa com as nossas comunidades, e daí que tínhamos realizado essa iniciativa precisamente para ver como é que a pandemia afetou, ou está a afetar, as nossas comunidades, porque as ondas de choque ainda vão fazer-se sentir. E é importante que esta discussão se faça precisamente também por isso, porque estas ondas de choque ainda se vão sentir, e é muito importante que o Governo possa estar atento, acompanhar e dar os apoios que sejam necessários para as nossas comunidades poderem também, de alguma maneira, ser aliviadas deste fardo muito duro que tem consequências muito sérias em termos económicos e sociais, que afetam, esta pandemia afeta, obviamente, a todo o mundo. E isso permitiu-nos, aquela discussão, ter um retrato da situação em muitos países, porque houve 14 intervenientes de 14 países diferentes. Isso dá-nos bem a medida daquilo que se estava a passar com as nossas comunidades. E, portanto, é relevante que a Sra. Secretária de Estado tenha feito até um exercício de humildade democrática, que eu aqui saúdo, porque ouviu, há muitas fontes de informação, e essa foi uma das fontes de informação. Os participantes, grande parte deles nem tinha sequer nada a ver com o Partido Socialista, e que fizeram um retrato da situação no país onde estão. Isto é de uma extraordinária importância. O PS esteve ativo, o Governo obviamente esteve ativo, era obrigado o Governo estar atento à situação das nossas comunidades, reagir, e como de resto o fez numa primeira fase, porque os consulados, embora tivessem fechado as portas, não deixaram de estar ativos, tiveram a dar apoio numa fase inicial aos portugueses que precisavam de ser repatriados, ficaram retidos nos aeroportos, porque os aeroportos fecharam, houve cancelamento dos voos, e depois saudamos, e que não foi nada de novo que tenha sido referido pela primeira vez naquele nosso seminário, o facto de ter havido uma orientação para que os postos consulares fizessem um levantamento da situação económica e social das nossas comunidades, ver qual era termino já, Sr. Presidente, ver qual era o enquadramento das medidas económicas para prestar apoio a todos os cidadãos. Obviamente que os portugueses que estão nesses países têm o direito também, vivem, descontam, portanto têm direito também a todas essas medidas que têm sido criadas na Europa, onde existe outra estrutura de apoio social, mas infelizmente há outros países onde as nossas comunidades não têm o mesmo tipo de estrutura social, e é importante que nós tenhamos essa apreciação. Termino já, Sr. Presidente, aquilo que eu queria perguntar então à Sra. Secretária de Estado, saudando a sua participação, e que tenho a certeza que participaria noutro tipo de iniciativas para as quais fosse convidada, por quem fosse, mas então a questão que eu gostaria de deixar à Sra. Secretária de Estado tem a ver com o seguinte: as ondas de choque ainda estão a fazer sentir, o Governo em boa hora tem agido e tem criado este tipo de apoios para os órgãos de comunicação social da diáspora, depois de natureza social, reforço dos postos consulares. Havendo esta necessidade, o Governo tem essa disponibilidade para ir também pensando, havendo essa necessidade, noutros apoios de natureza social para as nossas comunidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço sinceramente que tentem respeitar os tempos, porque assim é 50% a mais, e como é evidente há deputados que participam noutras reuniões e, portanto, nós temos que cumprir a grelha. Portanto, agora dou a palavra à Sra. Secretária de Estado, tem 4 minutos para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor. A questão de nós sabermos que
Primeiro, referir que, de facto, muito cedo nós demos orientações aos postos para eles acompanhar a situação social nos vários países e nos reportarem quais eram os problemas principais, não só os problemas principais que poderiam existir na nossa comunidade, como as medidas que os vários países tomaram de apoio aos seus cidadãos, incluindo os nossos imigrantes que estão legalmente nesses países. E, claro, nós verificamos que nos países da Europa há muitas medidas de apoio que abrangem tanto a nossa comunidade como outras nacionalidades e os cidadãos desse país. Por isso, também alertamos os nossos consulados para estarem atentos, terem essa informação, prestarem essa informação às nossas comunidades, incluindo às empresas. Por exemplo, houve uma iniciativa que é um exemplo de boa prática da delegada da ICEP na Suíça, que contactou todos os pequenos restaurantes, pequenos comércios, todas as empresas que estavam referenciadas, que ela tinha na lista que estavam referenciadas, perguntando como estava a situação, se conheciam todas as medidas que o país tinha, por exemplo, para apoiar as empresas e se estavam a usufruir dessas medidas. E isso é um dos exemplos só que eu posso aqui trazer. Também houve muitas situações de empresas de trabalho que trabalhavam, por exemplo, na construção civil ou que foram e que deixaram, e que de repente o trabalho deixou de existir. As empresas, normalmente empresas que levam trabalhadores sazonais, por exemplo, de Portugal para a França ou para outros países da Europa, e que tiveram vários apoios dos nossos consulados, nomeadamente o apoio para voltar a Portugal, porque alguns viram-se numa situação em que não sabiam como voltar e esse foi também um dos apoios que foi dado. Nós, por exemplo, em termos de apoios sociais, o que existe até o momento, o que tem no regulamento consular são apenas dois tipos de apoios, que são os socorros e os repatriamentos. Está previsto, essas duas figuras estão previstas, foram utilizadas neste período, porque houve muitos portugueses que se encontraram, por exemplo, em situações em que os seus voos foram sistematicamente cancelados e não tiveram o reembolso e não tinham dinheiro para voltar, por exemplo, ou a sua estadia prolongou-se e também ficaram sem dinheiro para continuar lá no país onde estavam, e então os nossos consulados, utilizando essas duas figuras, gastaram cerca de 40 mil euros, significa que apoiaram algumas dezenas de pessoas a voltar a Portugal em situações também de dificuldade. É evidente que nós também pedimos que identificassem as situações de vulnerabilidade, e as situações de vulnerabilidade são as pessoas que ficaram desempregadas, são as pessoas que tinham um trabalho sazonal e de repente esse trabalho terminou. Por exemplo, na Austrália, a situação de jovens que trabalhavam no programa Work and Holidays, que são programas de 6 meses e que depois estávamos a acompanhar para perceber se eles podiam continuar lá ou não. Felizmente o Governo da Austrália prorrogou essas estadias e permitiu que eles continuassem a trabalhar, ou seja, houve essa preocupação, os postos fizeram esse diagnóstico e nós fomos acompanhando a situação e percebemos a dada altura que, apesar de todos os apoios e apesar dos apoios do nosso movimento associativo, que tem sido muitíssimo importante, era preciso aqui um apoio adicional que neste momento está aprovado, e vamos ver as necessidades que existirão no futuro. Não sabemos se a retoma vai ser rápida, se vai demorar mais e se vamos ter que ainda acompanhar as situações de vulnerabilidade social durante mais tempo. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Alexandra Vieira, para 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, Berta Nunes, e todos os senhores deputados aqui presentes.
E gostaria de começar por dizer que a pandemia causada pelo Covid-19 demonstrou a relevância dos serviços públicos, os quais agora são mais difíceis de colocar em causa. Não é mais possível, defendemos nós, negar que as respostas dos serviços públicos permitiram controlar os efeitos da pandemia e o oposto terá sucedido nos países onde o Estado mínimo foi mais longe e os resultados estão à vista de todos. Significa esta constatação que a resposta pública à pandemia, na sua generalidade, se fez não só com base nas estruturas públicas, mas sobretudo nas centenas de milhares de trabalhadores do Estado que responderam à urgência com trabalho extraordinário, dedicado e de qualidade, com dimensões difíceis de calcular e dificilmente traduzíveis no atual sistema de avaliação, por exemplo. Mesmo não tendo sido possível recuperar os níveis anteriores à austeridade, os serviços públicos corresponderam à emergência, como a saúde, a escola pública, o serviço de limpeza, o abastecimento, a segurança, entre muitos outros, e, claro, também o serviço consular e quem nele trabalha. Este garantiu quase noite e dia e de modo ininterrupto o repatriamento de milhares de portugueses espalhados pelo mundo, quer em trabalho, quer em turismo. Pelo exposto, gostaríamos então de saber o seguinte: confirma o reforço do caráter estrutural da disponibilidade consular no apoio às comunidades portuguesas na diáspora, sem ser a habitual solução de remedeio e pontual, nomeadamente através de reforço de recursos humanos? Como está a ser desenhado o regresso dos trabalhadores consulares ao trabalho na época pós-Covid? Se está em vias de ser implementado o levantamento das necessidades do setor, isto é, quantos funcionários estão afetos às embaixadas e aos consulados, as suas categorias profissionais, a respectiva situação na carreira, os direitos laborais, a segurança social, os seguros de saúde, sobretudo nos países onde não existe Serviço Nacional de Saúde, que são quase todos, o sistema de aposentação, os ajustes salariais, as ajudas de custo, de acordo com o nível de vida e da inflação de cada país, o alojamento, as tabelas de cálculo do IRS, os ajustes cambiais, entre outras. Só através da caracterização deste universo de trabalhadores é que é possível percepcionar as disparidades, as discriminações salariais, perceber a carência dos recursos humanos, contrariando a externalização de atos importantes como a atribuição de vistos ou da nacionalidade, como sucede, por exemplo, no Consulado de São Paulo. Tenciona a Sra. Secretária de Estado a envidar esforços no sentido de, face às lacunas graves de profissionais e ao envelhecimento dos quadros, ter uma noção das necessidades em termos de efetivos técnicos e operacionais? Sra. Secretária de Estado, relativamente aos direitos laborais de todos os trabalhadores consulares, está também na disponibilidade de garantir que sejam os mesmos que se aplicam em Portugal e não nos países onde se encontram a trabalhar, ultrapassando então esta discriminação? Por último, e sobre a vinda da Sra. Ministra a esta Comissão, como está a ser planeada a resposta consular junto das comunidades portuguesas na diáspora, nomeadamente no que diz respeito às dificuldades económicas por parte dos emigrantes, que não sendo apenas só composto por um universo de empresários, mas são também muitas pessoas trabalhadoras que neste momento perderam os seus rendimentos e estão em situações já de grave indigência. Está previsto algum apoio? Se sim, como podem os nossos concidadãos aceder a esse apoio? Muito obrigada. Sra. Deputada, muito obrigado. Também lhe agradeço o facto de ter cumprido o tempo. Eu dou um sinal aos 3h45 para que não se repita aquilo que já aqui aconteceu. E dava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Sobre a questão dos direitos dos trabalhadores na era pós-Covid e os cuidados que tivemos em relação aos trabalhadores dos consulados e embaixadas, nós desde o início desta pandemia trabalhamos de uma forma muito estreita com os consulados e embaixadas no sentido de também proteger os nossos trabalhadores e proteger também as nossas comunidades, nomeadamente respeitando as regras de confinamento dos vários países, promovendo o teletrabalho e só fazendo atendimento presencial em situações de urgência, mantendo uma linha de atendimento em cada consulado, uma linha telefónica, uma linha de e-mail, para informar, acompanhar e também responder a todas as questões que foram colocadas e foram bastante diversas. E, ao mesmo tempo, em situações urgentes, também fazer atendimento presencial quando era mesmo necessário.
Depois desta primeira fase, em que os consulados trabalharam muito nas questões do repatriamento, nas questões de informar as nossas comunidades como é que se podiam, como é que podiam vir para Portugal, por exemplo, as nossas empresas, como eu já referi, que tinham trabalhadores que ficaram detidos em vários países, sem trabalho, enfim. Este foi um esforço muito grande e eu acho que foi bem conseguido e acho que, digamos, no final, estamos agora a avaliar todo o processo, nós vimos que os nossos consulados tiveram uma grande capacidade de adaptação à situação e responderam de uma forma bastante boa, e alguns até muito boa. Claro que não respondem todos por igual, porque até nem todos têm os mesmos recursos, nem todos têm o mesmo contexto, mas responderam de uma forma bastante positiva a todo este problema de mobilidade, que foi o principal problema com que nos deparamos, além dos problemas sociais, desemprego, etc. Os consulados realmente organizaram-se protegendo os seus trabalhadores, mas dando resposta. Nenhum consulado esteve fechado, estiveram a trabalhar sem atendimento presencial, só com atendimento presencial em situações bem definidas em que era mesmo necessário. Depois desta fase, nós também nos preocupamos neste desconfinamento, nesta reabertura que está agora a ocorrer por todo o mundo, também nos nossos consulados, preocupámos em criar condições de segurança no atendimento das pessoas e também de segurança aos próprios trabalhadores. Fizemos cerca de 300 mil euros de investimento para colocar acrílicos, comprar produtos, kits de proteção, enfim, tudo aquilo que aqui em Portugal também está a ser feito para a função pública, nós estamos a fazer da mesma maneira nos nossos consulados e eles estão a cumprir todas as regras locais e não só regras locais, mas também aquilo que aqui em Portugal são as boas práticas, porque nem em todos os países as práticas são semelhantes, mas enfim, temos sempre que o consulado no local onde está tem sempre que atender às regras locais e tem ao mesmo tempo que atender às orientações. Eu penso que este processo foi bem conseguido, mas quando me diz foi bem conseguido, está a ser bem conseguido, o desconfinamento está a acontecer, isto até teve algumas vantagens, curiosamente, porque nós tínhamos alguns consulados, por exemplo, que não faziam marcação, atendiam por ordem de chegada e não faziam marcação prévia, o que é uma boa prática, porque as pessoas, é evidente que nós defendemos todos a marcação prévia, porque as pessoas não perdem tanto tempo, têm um dia, têm uma hora, e não estão lá numa longa lista à espera de serem atendidos. E isso também, esta situação levou a que muitos consulados que anteriormente não faziam esse agendamento passassem a fazer agendamento. E para terminar, uma vez que já me excedi, sobre toda a questão das carreiras, das tabelas salariais, está neste momento em curso vai iniciar-se, mas está já esse trabalho em curso, uma negociação com o sindicato no sentido de rever as tabelas salariais e também corrigir alguns problemas que existem em alguns países que trazem problemas não só aos trabalhadores, mas até aos próprios consulados, porque em alguns países nem sequer temos capacidade de atrair pessoas para os consulados, dada a situação, a forma como são remuneradas, não é? E isso está realmente, durante todo este ano, irá ser negociado, está a ser trabalhado e esperamos no final, na revisão do Decreto-Lei de 2013, que é o que neste momento regula todas estas questões das carreiras e remunerações, tenhamos uma lei que seja mais justa e mais adequada àquilo que são os direitos dos trabalhadores e o bom funcionamento dos consulados. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Paula Santos. 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e também gostaria de colocar aqui algumas questões a propósito das comunidades portuguesas e o apoio às comunidades portuguesas neste momento que é difícil para todos e que os impactos no plano económico e no plano social do surto que enfrentamos, embora as realidades depois dos vários países onde há comunidades portuguesas pode ter naturalmente diferenciações. Mas há aqui um aspecto que para nós é de grande importância, que é de facto
facto, o acompanhamento por parte do Governo sobre a situação concreta de cada uma dessas comunidades e desse apoio, por situações de desemprego, situações de perdas de rendimento. A senhora Secretária de Estado também já fez referência aos trabalhadores sazonais e que, de facto, depois têm uma realidade muito específica. Aos trabalhadores em situação de precariedade e com instabilidade nos contratos de trabalho, a situação agrava-se. Mas o que eu gostaria de lhe perguntar é se há alguma sistematização, identificação no concreto em cada um dos locais sobre a realidade específica e as necessidades concretas. Estamos a falar no coletivo, mas acabam por ser as necessidades de cada um dos agregados familiares, de cada uma das famílias, das pessoas, dos portugueses que estão fora do país. Este era um aspecto que queria aqui sublinhar. Um segundo conjunto de questões prendem-se com a deslocação para Portugal e a vontade que existe de muitos portugueses de regressar ao nosso país, e nós temos conta que ainda há dificuldades a este nível de consulados que não estão a dar resposta, seja por falta das ligações aéreas, seja ainda por falta de meios daqueles que por dificuldades económicas depois têm dificuldades em suportar os custos associados. Gostaria de perceber no concreto que apoios estão a ser disponibilizados e se de facto que garante que todos aqueles que se manifestem junto dos consulados portugueses a dizerem que querem regressar a Portugal, se está a ser garantido essa possibilidade. E a segunda questão deste grupo prendia-se com o seguinte: aproximando-se o período de férias, é natural que haja muitos portugueses que queiram vir a Portugal neste período e a questão era perceber como é que isso tudo está a ser preparado por parte do Governo, do acompanhamento, se está a ser ponderado algumas medidas específicas em concreto ou não relativamente a esta situação, e está em primeiro lugar naturalmente garantido que os portugueses que queiram vir passar férias a Portugal tenham possibilidade naturalmente de o fazer. Queria colocar uma última questão sobre as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Estavam previstas as eleições estão para outubro de 2020, tendo em conta a situação que vivemos e que não é só no nosso país, que é mundial e que já aqui referi, que é diferente de cada um dos países. Gostaria de perceber que medidas é que o Governo está a tomar no âmbito da preparação deste processo e para garantir também a sua realização. Eram estas as questões. Senhora Deputada, muito obrigado. Eu dava então a palavra à Senhora Secretária de Estado para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Obrigada. Então poderei começar mesmo pela última questão das eleições para o Conselho das Comunidades. Nós estamos em articulação com o Conselho das Comunidades, em particular com o seu Presidente, Flávio Martins, com quem temos conversado sobre este tema, e ainda as eleições não vão ser em outubro de 2020, é impossível, porque nós estamos a falar de eleições que vão ter que ser organizadas pelos consulados em países como o Brasil, ou a África do Sul, ou a Venezuela, ou, enfim, Macau, as várias geografias, e por isso nós neste momento não podemos de forma nenhuma dizer que vamos fazer eleições em 2020, podemos dizer que não vamos fazer eleições em outubro de 2020. E o que está... Sim, nós estamos, ainda esta semana recebi uma proposta de datas do Conselho das Comunidades e estamos a ver com o Conselho das Comunidades qual será uma data provavelmente que podemos marcar com uma probabilidade que também resulta de bastante incerteza que ainda existe. Ou seja, mas será certamente para o ano, não será este ano. Provavelmente será por causa de todo o trabalho que vamos ter com a presença da União Europeia, poderá ser depois da presença da União Europeia. Estamos a fazer isso em estreita articulação com o Conselho das Comunidades, mas ainda há bastante incerteza e será muito difícil neste momento estarmos a dar uma data. Na verdade, não iremos fazer nada que não seja em articulação e tendo em conta toda a situação do Covid no mundo, que é o que está neste momento a impedir que se realizem as eleições. Sobre a questão das férias,
Em relação à Europa, o que nós temos vindo a acompanhar, quer dizer, Portugal quer que os seus imigrantes venham de férias. E quando estamos a falar das férias, estamos a falar de julho e agosto, que são tipicamente o mês das férias os meses das férias dos imigrantes. A previsão que temos é que a partir de 1 de julho provavelmente vai haver já praticamente muito menos restrições e mais liberdade de circulação na Europa. Por exemplo, com a Espanha, as fronteiras a 1 de julho à partida irão ser reabertas. Tudo isso, apesar de tudo, estamos a falar da Europa, porque depois de falarmos do Reino Unido temos o problema da quarentena, que também estamos a acompanhar e a falar com as autoridades do Reino Unido no sentido de podermos ter portugueses a virem para Portugal e até eventualmente turistas que são importantes, por exemplo no Algarve, os turistas britânicos. Depois temos as situações fora da Europa, que é bastante mais complicado, mas nós o que queremos é que logo que seja possível, e isso já foi dito pelo Sr. Ministro, é que a TAP retome os voos para os locais onde existiam anteriormente e onde existem comunidades importantes. Estamos a falar do Brasil, estamos a falar da Venezuela, por exemplo, e temos, já recentemente, fizemos chegar uma carta também à TAP, no sentido de que mesmo, por exemplo, no caso da Venezuela, que é uma operação que pode ter as suas dificuldades e do ponto de vista de lucro parece que não dará muito lucro, mas que é importante para nós e para as nossas comunidades termos essa ligação reposta, desde que não haja impedimento da parte das autoridades locais. Ou seja, nós estamos a trabalhar de maneira a que, dentro daquilo que for possível, tendo em conta as condicionantes do Covid, as nossas comunidades, não só na Europa, mas também fora da Europa, possam vir a Portugal. Mas é evidente que isso não vai depender só de nós e por isso não podemos agora estar a garantir nada, mas estamos a trabalhar, estamos atentos, estamos a trabalhar para isso. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Damos assim como encerrada a primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda. Temos os deputados inscritos Paulo Neves e Eduardo Teixeira. Isto não é por ordem, é por ordem. Está o Partido Social Democrata em primeiro. Paulo Neves, Eduardo Teixeira, Carlos Alberto Gonçalves, Maloda Abreu, Lara Martinho, Paulo Porto, Susana Correia, Alexandra Vieira, e eu pergunto aos seus deputados que nos acompanham por videoconferência se há alguém que se gostaria de inscrever para esta segunda ronda e que nos pudesse, através de mensagem, pronto, por Skype, poderão eventualmente, quem tiver intenção de intervir, que nos faça chegar essa informação. Como eu referi há pouco, cada seu deputado vai ter a oportunidade de ter 2 minutos para intervir e haverá uma resposta por blocos de 5 perguntas da Sra. Secretária de Estado. 5 perguntas a 2 minutos, terá 10 minutos por cada bloco de resposta. Faz favor. Era só para pedir também para me inscrever. Está bem, está bem. Portanto, vamos então começar a nossa segunda ronda e dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves. Está no Skype? Não. Pronto, se não está no Skype, pergunto ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que é o segundo na escala do PSD. Então dava a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista. Isto está complicado, o Skype. Sr. Presidente. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, já ouvi a voz dele. Muito obrigado. A gente está a ouvi-lo, mas ainda não estou a ver a sua imagem. Vamos ver se conseguimos resolver este pequeno problema técnico. Está disponível? Já está a sua fotografia, pronto, mas agora está a imagem. Sr. Deputado, tem 2 minutos para fazer uma pergunta à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o
a Sra. Secretária de Estado, a Dra. Berta Nunes, e, de facto, dar a noção da importância desta audição e do pedido do Grupo Parlamentar do PST para o efeito, e ia-me cingir a uma questão que considero muito importante. Falou-se há pouco do Programa Extraordinário de Apoio, muito focado nos órgãos de comunicação social da diáspora, estamos de acordo, mas há outras instituições, nomeadamente ligadas à cultura e aos usos e costumes de Portugal e espalhados pelo mundo pela via das nossas comunidades, que passam inúmeras dificuldades também no atual momento de crise de saúde pública em todo o mundo. E, portanto, são várias as instituições, são as Casas de Portugal e algumas de províncias espalhadas nas nossas comunidades, que nos têm dado nota das suas dificuldades, nomeadamente porque estão encerradas muitas delas desde março, ainda o confinamento ainda não chegou, o desconfinamento, peço desculpa, e que, portanto, só lá para agosto ou setembro ou outubro é que poderão retomar parte das suas atividades. E a pergunta que lhe faço, Sr. Secretário de Estado, é se está previsto por parte do Governo o apoio às atividades culturais e à atividade destas instituições, assim como na exata medida do que parece-me que vão prever no âmbito de divulgação pela via dos órgãos de comunicação social. É de realçar aqui o papel de extrema importância também na divulgação e informação junto das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e o seu papel que tem na difusão da mensagem por todo o mundo, em especial nos sítios onde elas estão radicados. Cumprindo o prazo e o tempo, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Porto, a Deputada Lara Martinho não estava para já disponível por Skype. Eu já estou depois presente, já está? Sr. Presidente. Então, Não, Sra. Deputada, pode então fazer a pergunta, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, mas poderia ficar também de seguida. Eu começo por agradecer à Sra. Secretária de Estado toda a informação que já nos transmitiu e, de facto, nós vivemos aqui um momento excepcional que exige medidas específicas e extraordinárias para estabilizar a nossa economia, o nosso país, mas também para apoiar as nossas comunidades. E é isso mesmo que constatamos, não só nas medidas apresentadas pela Sra. Secretária de Estado, mas também no próprio Programa de Estabilização Económica e Social, que foi aprovado e apresentado esta semana, em que se prevê um acolhimento em termos de investimento da diáspora, com a previsão de majoração de apoio para investimentos de imigrantes e luso-descendentes. E esta é, sem dúvida, uma importante aposta, aliás, que se enquadra no Programa Nacional de Apoio aos Investidores da Diáspora e na criação do Estatuto do Investidor da Diáspora, que a Sra. Secretária de Estado já aqui evidenciou. A Sra. Secretária de Estado também salientou que, neste contexto da pandemia, foi solicitado que os postos consulares efetuassem um levantamento das necessidades das nossas comunidades numa vertente social, identificando os grupos mais vulneráveis e identificando também os apoios desses países que podem apoiar as nossas comunidades, podem ajudar as nossas comunidades, e este é sem dúvida um instrumento muito importante para reforçar a capacidade de intervenção dos postos consulares, nomeadamente em termos de ajuda social à nossa comunidade, claro, em estreita cooperação com as associações, como a Sra. Secretária de Estado já aqui evidenciou, e eu gostaria de salientar, de facto, este apoio, porque ele torna-se ainda mais relevante quando nós temos relatos das nossas comunidades, em particular no Canadá, que têm tido dificuldades em aceder aos apoios do Canadá e portanto, este novo instrumento poderá ajudar, sem dúvida, essas comunidades. A minha pergunta, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, era se este apoio já foi disponibilizado, em particular nos Estados Unidos e no Canadá, ou quando é que será disponibilizado, de forma a que se possa apoiar estas nossas comunidades. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra novamente à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de insistir, então,
em perguntar à Sra. Secretária de Estado se estão ou não a ser desenhadas medidas de apoio de emergência aos trabalhadores imigrantes que ficaram sem rendimentos. Isto é a primeira pergunta. A segunda é sobre o ensino de português no estrangeiro. Nós soubemos que o canal Memória, por exemplo, que não está a ser disponibilizado via cabo em diferentes países, nomeadamente em países europeus, e se o Instituto Camões envidou alguns esforços no sentido de resolver esta questão e de permitir às crianças portuguesas que estão na diáspora manter o contacto com a língua e com a cultura portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e os colegas. Sr. Sá Estado, muito rapidamente 4 perguntas. A primeira tem a ver com as ligações aéreas com a Venezuela. Como sabe, há 4 meses o governo da Venezuela decidiu unilateralmente interromper os voos da TAP. Tomámos todos, e bem, uma posição claríssima contra essa decisão injustificada e que depois se comprovou do governo de Caracas. Não passa pela cabeça que nestes 4 meses o governo não esteja a fazer nada. Portanto, não lhe vou perguntar se está a fazer alguma coisa, porque naturalmente, mal de nós se não estivesse. Aquilo que eu lhe vou perguntar é quais é que são os resultados. É porque a nossa comunidade precisa do avião. E já o Governo já teve 4 meses para resolver esta questão. Portanto, eu gostava de saber quais foram as démarches e os resultados das démarches que tiveram junto ao Governo de Caracas. Porque nós precisamos do voo. E o Governo já teve mais do que tempo para resolver esta questão. A segunda questão tem também a ver com as ligações a Caracas. Vai haver um voo extraordinário no dia 15, se não estou a erro, para trazer cidadãos comunitários, incluindo portugueses. Eram muitos aqueles que queriam vir, mas que não vêm. E eu queria saber quais foram os critérios utilizados pelo governo português para que alguns possam vir e outros que não possam vir. Terceira questão, reconhecimento das habilitações. O seu governo tem sido uma enorme incompetência quanto a esta matéria do reconhecimento de habilitações. Nós já trouxemos esta questão dezenas de vezes a esta Comissão, em especial das habilitações dos nossos imigrantes que se licenciaram, que se formaram na Venezuela. Tem tido uma dificuldade imensa devido à burocracia, à incompetência do seu governo, que ninguém se entende quanto a esta matéria. A minha pergunta também é muito simples. Para quando finalmente uma solução central, porque já se percebeu que isto está entregue às universidades, o governo defende-se como uma coisa indefensável, que é a culpa das universidades, a culpa não é das universidades, a culpa é do português, que ainda não se dedicou a uma questão que já se devia ter dedicado há mais de 4 anos. Terceira questão, apoio social. A situação na Venezuela e noutros sítios, como também é no Reino Unido, com alguns portugueses, é dramática. Qual é que tem sido o reforço desse apoio social? A senhora Sá de Estado escolheu uma iniciativa do Partido Socialista para transmitir algumas coisas, eu não quero que seja repetitiva, mas como eu não estava lá, se tivesse sido convidado até tinha ido, mas não estava lá, preferia que me dissesse aqui. Para terminar, Sr. Presidente, a questão da África do Sul. Não há assistência social na Embaixada de Portugal na África do Sul. Há anos que esta situação se mantém. Queria saber quando é que finalmente se resolve, porque já vai tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está concluída o primeiro bloco de 5 perguntas, 5 grupos parlamentares. A Sra. Secretária de Estado tem agora a oportunidade, durante 10 minutos, de responder em bloco aos 5 grupos parlamentares, aos 5 grupos parlamentares, aos 5 deputados que fizeram a sua intervenção. Sobre questões que foram novamente colocadas dos apoios sociais disponibilizados, que já foram colocadas aqui de várias formas, eu já tinha respondido, mas voltarei a responder e posso explicar ainda com mais detalhe para se entender. Por um lado, nós temos o que está previsto em termos de apoios sociais nas comunidades. Eu já referi aqui, são 2 figuras que são os socorros e os repatriamentos, que são figuras que os consulados podem utilizar para ajudar os portugueses em dificuldades a voltarem a Portugal. Depois temos também o decreto regulamentar que regulamenta o ASIC e o ASEC e que também é importante principalmente em comunidades como a Venezuela, a África do Sul e o Brasil, ou seja, em comunidades
em que não há um sistema de segurança social que de facto dê uma resposta, no caso do ASIC, a pessoas com mais de 65 anos. O ASIC é um apoio a pessoas de idade, é um apoio que não se pode dizer que é uma reforma, porque não é, mas é um apoio que pode ser um complemento de reforma ou pode ser um apoio para quem não tem nenhum tipo de reforma e que vive nesses países que não têm um sistema de segurança social capaz ou organizado o suficiente para dar resposta a estas pessoas. Por exemplo, em relação ao ASIC, em 2019, nós gastamos cerca de 800 mil euros, abrangemos 384 pessoas em 10 países, sendo os principais países a Venezuela, o Brasil e a África do Sul, onde temos mais ASICs. O ASEC são apoios pontuais que têm sido principalmente direcionados para a Venezuela e que dão resposta, por exemplo, a necessidades principalmente de saúde, uma vez que na Venezuela, além dos programas que o Governo tem, da rede de médicos, do apoio dos medicamentos, há muitas vezes necessidade, por exemplo, de pequenas cirurgias ou de tratamentos que não estão incluídos neste apoio da rede médica e dos medicamentos e que são necessários, e então aí o ASEC tem sido um instrumento para apoiar as pessoas que têm essa necessidade e essa necessidade, tanto do ASIC como do ASEC, são sempre candidaturas feitas através dos consulados, com parecer dos consulados e tem um decreto regulamentar que agora está a ser melhorado. Depois temos um apoio que eu já referi aqui, que é um decreto-lei 2017, que é dinheiro não do FRI, mas do Orçamento de Estado, que é o concurso de apoio anual ao movimento associativo. Esse valor desse concurso tem, como eu disse, cerca de metade foi para associações com projetos sociais, mas também tem associações com projetos culturais, de ensino do português, etc. E tem sido um apoio que tem vindo sempre a aumentar todos os anos em termos de volumes de apoio. Já anda à volta dos 700 mil euros, à volta disso este ano. Agora, entretanto, nós iniciamos um outro projeto que também vai no sentido de apoiar as nossas comunidades, que é um projeto piloto em que foram colocadas técnicas da segurança social em 5 países da Europa, em Berlim, nos consulados de Berlim, Paris, Luxemburgo, Londres e Zurique. E porquê é que este programa foi colocado no terreno? Porque existia e existe ainda bastante dificuldade, por vezes, das nossas comunidades em terem respostas diretas da segurança social. Há o problema dos atrasos das pensões, por exemplo, problemas agora com pessoas que ficaram desempregadas e precisam de um documento da Segurança Social portuguesa, por exemplo, na Suíça, para poderem ter acesso ao desemprego, só para dar exemplos que são técnicas que estão formadas e vão trabalhar especificamente nesses temas que são bastante complexos e que os nossos serviços sociais ou as pessoas que nós temos nos consulados para trabalhar a área social têm muitas outras funções e muitas vezes não tinham também nem o tempo, nem o conhecimento detalhado, nem o contacto privilegiado com a Segurança Social portuguesa, de forma a poder começar a dar resposta a estas questões. Depois temos então o tal apoio extraordinário que nós agora já aprovamos e que vai reforçar o orçamento dos postos consulares. Isto é novo, é um apoio pontual extraordinário, vem do FRI, como eu já referi, e nós vamos direcioná-lo principalmente para países onde há mais dificuldades e mais carências, nomeadamente, novamente, a Venezuela, que apesar de tudo, neste concurso de apoio ao movimento associativo, teve apoios da ordem quase dos 200 mil euros, o que já eu penso que o movimento associativo e as pessoas na Venezuela, as instituições, estão bastante agradadas com este resultado. Eu tenho a oportunidade de visitar
e vi, por exemplo, 2 lares de idosos em que as pessoas muitas vezes não têm reformas, portugueses que estão nesses lares e que não poderiam sobreviver se não tivessem, por exemplo, este tipo de apoios, só para dar esse exemplo. E temos realmente depois a África do Sul. A África do Sul é uma situação de uma comunidade também em dificuldades, um movimento associativo também em dificuldades, e por isso o próximo adido social que for nomeado é evidente que irá mesmo para a África do Sul, essa é a prioridade. Mas, entretanto, não estamos parados. Nós temos uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que já foi ao terreno e produziu um relatório e que vai apoiar 4 IPSS, são 3 lares de idosos e uma associação que trata de jovens, que cuida de jovens com deficiência, que vão ter não só apoio financeiro da parte da Santa Casa da Misericórdia, como vão também ter capacitação e formação, por isso apoio técnico e mesmo apoio financeiro. E uma vez que este projeto ficou agora, de uma certa maneira, suspenso, não vai ser retomado logo possível, e como estamos também nesta situação excepcional, a Santa Casa, em parceria com a Secretaria de Estado, vai fazer um apoio pontual e extraordinário para estas instituições, desde já, isso em paralelo com o outro programa que iremos continuar a desenvolver logo que seja possível voltarmos a trabalhar no terreno. Por isso, a comunidade da África do Sul não está esquecida, antes pelo contrário, tem um programa específico, como eu disse, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que eu penso que vai ajudar muito a nossa comunidade, principalmente as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, as pessoas com deficiência e as instituições que trabalham na área social. Por isso, era importante referir que não estamos esquecidos, e quando me perguntam, há um diagnóstico sistemático dos problemas sociais das comunidades? As comunidades são tão diversas e têm problemas, apesar de tudo, tão diversos, que quase que para cada uma nós temos que ter um programa, não é? E porque, por exemplo, o Brasil é também um país onde nós temos um movimento associativo forte, mas que está com vários problemas de envelhecimento, de que os jovens já não vão ou já não querem ser sócios, por exemplo, das várias casas que existem, e nós vamos ter que fazer aqui um trabalho que já começou a ser feito, aliás, com o Estado a criar juntamente com o Real Gabinete de Leitura e uma instituição de âmbito social, a Associação Luís de Camões, que tem como objetivo, que vamos também agora continuar a trabalhar nesse objetivo, é mais cultural, que é preservar tudo o que existe nesses gabinetes de leitura. O mais importante é, de facto, o Real Gabinete de Leitura no Rio de Janeiro, que é uma das 10 bibliotecas mais belas do mundo. E que se calhar muitos portugueses desconhecem, e eu felizmente já tive a oportunidade de visitar, mas de facto é excepcional, parece uma catedral. Enfim, até os turistas quando entram lá ficam em silêncio, e tão belo e tão bonito é aquele espaço. Mas voltando às perguntas, por exemplo, em relação à pergunta que colocou, não é por exemplo, mas respondendo à pergunta que colocou em relação à Venezuela e à TAP, neste momento o espaço aéreo ainda está fechado, mas nós já fizemos saber à TAP, e esperamos que isso aconteça, que logo que seja possível em termos de abertura do espaço aéreo, a TAP retome as ligações à Venezuela. Não nos passa pela... Pode fazê-lo em termos dos 90 dias, já passou o prazo para, digamos, em que a TAP não podia voar, esse obstáculo, tanto quanto temos a informação, estará superado. Sim, a informação que temos é essa, vamos ver se depois na prática, nós também sabemos como é que as coisas às vezes acontecem, mas a informação que temos é que esse obstáculo estará superado, e logo que o espaço aéreo reabra, nós contamos que a TAP comece a voar para Caracas e retome as ligações, sem dúvida. Isso é muito importante. Eu não sei se já vou... Pronto. Peço desculpa, eu ouvi agora aqui um toquezinho. Então, rapidamente, Bom, eu também ainda vou ter a oportunidade de responder mais, não sei... Pronto, então, posso responder depois. Bem, então, agradeço. Então, vamos então passar para
O segundo bloco de 5 perguntas. Estão inscritos o Sr. Deputado Paulo Porto, a Sra. Deputada Susana Correia, o Sr. Deputado Paulo Pisco, eu próprio, o Sr. Deputado Malo de Abreu, e aqui pela ordem dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Porto. 2 minutos. Obrigado, Presidente. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar a Secretária de Estado, doutora Berta Nunes, pelo trabalho que tem feito, pela proatividade, pela atenção que tem dado às comunidades, inclusive casos de presos até que foram libertados por conta do Covid, emergencialmente foram atendidos e a doutora Berta prontamente atendeu e conseguiu solucionar. Casos de idosos também no Brasil, na Venezuela, que foram repatriados com sucesso. A minha pergunta eu acho que já foi respondida anteriormente, né, em relação à África do Sul, a nossa preocupação do problema que o país atravessa hoje e até situações de miséria e muito graves que estão atravessando a população está atravessando a população da África do Sul e, nomeadamente, a nossa comunidade portuguesa. Mas a doutora já respondeu a pergunta com os apoios, inclusive com o convênio com a Santa Casa de Lisboa, no sentido de apoiar os lares e capacitar. Em relação ao programa Regressar, tem sido considerado a abrangência desse programa em relação às regiões autônomas também, nomeadamente na Madeira, nos Açores, e em que condições que está sendo feita essa abrangência do programa? E se existe a possibilidade, de caso não haja essa abrangência, se existe a possibilidade de unificação desse programa Regressar e a criação, talvez, de um gabinete de apoio ao imigrante nessas regiões, ou a capacitação de pessoas para agir como se fosse um gabinete de apoio ao imigrante. Somente isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora peço imensa desculpa, vou tirar a minha máscara e vou fazer uma pequena intervenção que eu devia ter feito, mas estou aqui a substituir o Sr. Presidente e vou utilizar então os meus 2 minutos para 4 ou 5 perguntas muito sintéticas. A primeira, apoio social, já foi tudo dito por parte dos grupos parlamentares, ainda não percebi muito bem de que forma é que vão ser apoiadas, mas a senhora Secretária de Estado falou que a alguns postos os funcionários têm outro tipo de funções e não podem estar tão atentos à questão social como se gostaria. Isto retoma a minha última pergunta na última audição com o Sr. Ministro, o problema que temos, não temos técnicos de serviço social no quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, temos em alguns grandes postos, mas sinceramente agora percebe-se a importância e a necessidade de ter pessoas para o apoio social. Não basta aqueles que estão a sofrer muitas dificuldades. Estamos a falar de países, por exemplo, o Reino Unido, em que é necessário uma orientação dos portugueses que lá residem, para, como é evidente, que os sistemas sociais desses países, eles possam beneficiar deles, mas muitas vezes dominam mal a língua, dominam a questão administrativa e, portanto, é fundamental serem orientados. O movimento associativo é um problema grave, já foi aqui relevado. O Sr. Secretário de Estado falou hoje de 700 mil euros, no Orçamento de Estado estava orçamentado de 600 mil euros, eu vi no mapa disponibilização de subsídios 540 mil euros, mas a pergunta, este apoio tem a ver com projetos que foram apresentados até 31 de dezembro. É verdade, muito na área social, mas foi antes da pandemia. As necessidades agora são muito maiores. Nós temos associações hoje que nem conseguem pagar o espaço onde estão. Associações que prestam, por exemplo, o serviço do ensino da língua portuguesa. Esta é uma situação excepcional, carece de respostas excepcionais, até porque vamos com 3 meses praticamente, desde que há confinamentos, praticamente todas as áreas de governação já tiveram apoios concretos e a área das comunidades portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros continuamos a aguardar. Atendimento consular. Nós temos um problema grave aqui, Sr. Secretário de Estado. Já o tínhamos antes da pandemia, o meu colega Malo de Abreu já o referiu, mas agora ainda mais. Tínhamos atrás de 3, 4 meses impostos de referência das comunidades portuguesas, mas agora temos uma situação de grande dificuldade. É verdade que os documentos são válidos até outubro no território nacional, mas não são nos países de residência. Eu não sei como é que conseguimos dar a volta a isto se não houver um investimento imediato nos postos consulares para o atendimento. Para terminar, a questão do Conselho das Comunidades Portuguesas,
ao Sr. Secretário de Estado. Eu, pessoalmente, ainda não falei com ninguém do meu grupo parlamentar, não vejo muito bem que as eleições possam ocorrer só após a presidência europeia do ano que vem. Não me parece, onde é que colide a eleição dos Conselhos das Comunidades Portuguesas com a presidência europeia. Estamos a falar de mais de um ano. Nós não podemos deixar um órgão representativo das comunidades portuguesas. Percebemos os problemas da pandemia, mas se a situação resolver, nós temos claramente que marcar eleições mais cedo e espero que todo este processo, o Governo, também haja alguma concertação com o Parlamento, porque a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas foi aprovada aqui. Nós aqui, eu próprio, o Paulo Pisco, fizemos, e outros deputados, fizemos um trabalho na especialidade para que a lei fosse aprovada por consenso. Portanto, acreditamos que o Governo não se fez só com o Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, mas se abra também ao Parlamento. E termino só sobre a TAP ao Sr. Secretário de Estado. O Governo tem um papel muito importante na TAP, tem 50% do capital. A TAP demonstrou neste período que não entende a importância das comunidades portuguesas, não está a entender. Eu espero que em julho perceba que Portugal é um país partido pelo mundo e durante décadas foram as comunidades portuguesas que alimentaram muitas vezes os momentos de dificuldades da TAP. Eu já percebi pela carta que mandaram para lá que o próprio Governo reconhece este problema da TAP. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, que deve estar à distância. Boa tarde. Muito obrigado. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Desde já agradecer os seus esclarecimentos. Somos unânimes em afirmar que a pandemia que atravessamos, para além de constituir uma grave emergência de saúde pública e que foi necessário dar uma resposta no plano sanitário, é também uma grave emergência económica e social, e esta emergência económica e social não tem a mesma dimensão para todos. Os mais vulneráveis necessitam de maior atenção. Já percebemos a atenção essa que tem sido dada pela Sra. Secretária de Estado das Comunidades, a atenção essa que tem sido dada pelo Governo e pelo Partido Socialista. A Sra. Secretária de Estado já teve a oportunidade, e ouvi com atenção, de elencar um conjunto de medidas que reforçam o apoio às comunidades portuguesas. Sublinho aqui a importância da medida de moratórias bancárias incluídas no Plano de Estabilização Económica e Social, com extensão da moratória bancária até 31 de março de 2021, com alargamento aos imigrantes. E é de realçar também a importância da existência e articulação de redes para apoiar as comunidades portuguesas e apoiar também aqueles que querem regressar a Portugal. Também já aqui falamos deste programa Regressar a Portugal, mas eu solicito, isto não é tanto uma pergunta, é mais um pedido de empenho da Sra. Secretária de Estado na continuidade das medidas do programa Regressar, bem como o seu reforço no apoio aos imigrantes que pretendem regressar a Portugal e criar o seu próprio emprego, necessitando de apoio para pequenos investimentos. Obrigada, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sra. Deputada. Foi extremamente breve. Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Melo de Abreu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui... Eu quero reforçar aquilo que foi dito sobre o Conselho das Comunidades e, no fundo, o que foi dito aqui pela Sra. Secretária de Estado e que fica registado é que, em princípio, as eleições se farão depois da presidência portuguesa. Quer dizer, é isto que está em mente e na discussão com o Presidente do Conselho das Comunidades. Pois, o nosso interesse é não estarmos absolutamente desinformados do que é que se passa. Porque eu até posso pensar que as eleições se fazem em janeiro. Eu posso pensar que as eleições se fazem em janeiro. E não estou a dizer isto de ânimo leve. Estou a dizer isto, tenho informações sobre isso também. Mas é uma das possibilidades, não é? E, portanto, convém nós sabermos quando é que se fazem estas eleições, sabermos com tempo. E penso que não há da parte, naturalmente, da Secretaria de Estado interesse em que isto se faça que seja uma eleição que não se saiba a tempo como é que vai ser feito. Sra. Secretária de Estado, eu tinha aqui uma pergunta que é esta. Não tenho nada contra, pelo contrário, não assisti ao último, mas vou tentar assistir ao próximo webinar do Partido Socialista. E se houve algum equívoco, portanto um engano não propositado da minha parte, naturalmente peço desculpa, não tenho nenhuma dificuldade nisso. Agora, o que se vai realizar também no 10 de junho, isso eventualmente pode-me levantar alguma preocupação, que é a edição especial do programa Portugal no Mundo, da RTP Internacional, da RTP1, da RTP Play,
com, julgo eu, com o agrément, com o consentimento, com o apoio, com o que se quiser, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e possivelmente da Secretaria de Estado. Eu espero, sinceramente, porque vamos escrutinar, que esta ação, que decorre de manhã e tarde, do dia 10 de junho, não seja uma ação de propaganda. De propaganda, vejamos do quê? Quer dizer, se for propaganda das comunidades, se for para divulgar a ação nas comunidades, até porque a determinada altura aparecem convidados institucionais. Eu não sei se alguém da Assembleia da República, de quem ainda o Governo depende, acho eu, se há alguém da Assembleia da República previsto como convidado institucional deste programa da RTP. Eu tenho algumas dúvidas sobre a RTP, como tenho sobre outras, mas o que eu lhe queria dizer é que, sendo patrocinado por vós, esperando que o programa seja um programa virado efetivamente para as comunidades, não seja um programa virado para outros aspectos que seriam desinteressantes e desagradáveis, que ele se faça efetivamente dentro dessa ótica, e eu até diria que tenho a certeza que a RTP fará dentro de uma ótica de pluralismo, de independência, que deve verificar nestas alturas. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir a segunda ronda, o Sr. Deputado Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção que faço agora foi suscitada essencialmente pela intervenção do deputado Paulo Neves. Porque há pouco o nosso colega Maloda Abreu disse que cada um tinha a sua ética, e a forma como o deputado Paulo Neves fez a sua intervenção, acho que se esqueceu um pouco de algum sentido de Estado e algum sentido de oportunidade, porque estar a referir relativamente aos voos da TAP, que já passaram 4 meses e que era mais do que tempo que as coisas se resolvessem, quando nós sabemos todos quais são as dificuldades e o empenho que o Governo tem tido para a resolução de todos os problemas relacionados com a comunidade portuguesa na Venezuela e, obviamente, com todo o empenho que o Governo tem tido, que é uma situação que é absolutamente necessário gerir com pinças. Vir aqui com esse tipo de propósitos, nós percebemos muito bem o que isso é. É mais um número para a Madeira. Eu tenho pena que o deputado Paulo Neves não esteja agora aqui, aliás, eu até lhe pedi para ele ficar aí, não quis ficar, mas acho que isto são coisas muito... A forma como ele abordou esta questão é de todo inapropriada e não pode valer tudo. Cada um tem a sua ética, era necessário que aqui também houvesse um pouco de ética e até um pouco de verdade em política para que nós saibamos quais são os valores que nos regem. Mas há uma outra questão que eu aqui também queria referir, porque o Sr. Deputado referiu que havia incompetência do Governo relativamente ao reconhecimento das habilitações dos portugueses, descendentes de portugueses, residentes na Venezuela. Eu não sei, eu acho que não há incompetência do Governo. Haverá, eventualmente, a incompetência do Sr. Deputado Paulo Neves, porque está desatento, não percebeu que já em 28 de maio houve um despacho, que foi o despacho 5874, que prevê precisamente a equiparação das equivalências académicas para todos aqueles que tenham um diploma passado pelas instituições do ensino superior na Venezuela. E, portanto, eu julgo que é importante que as pessoas, que os deputados têm essa responsabilidade de estar atentos àquilo que se está a passar e que não vale a pena estar aqui só a fazer números para consumo interno, eventualmente na Madeira. Portanto, era este apelo também à ética que aqui foi evocado pelo Sr. Deputado Maloda Abreu que eu aqui queria referir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava só aqui de esclarecer uma questão relativa ao deputado Paulo Neves. Nós estamos a funcionar com as presenças dos seus deputados na base que são as instruções da Assembleia da República em termos de segurança. O Sr. Deputado pediu para ser informado quando iria fazer a sua intervenção e chegou pouco atrasado e terminou a intervenção e voltou a sair pelas mesmas razões. Portanto, acho que convém esclarecer isso, porque senão ficará em ata e o Sr. Deputado pode ser penalizado por algo que ele fez, tentando cumprir, como é evidente, as regras de funcionamento desta Comissão. E agora, Sra. Secretária de Estado, no fundo, para encerrar, porque é a segunda ronda, tem 10 minutos para responder a um conjunto de perguntas, inclusive as minhas, que hoje assumi funções de parlamentar normal e de presidenta desta reunião. Obrigada. Bom, sobre as suas e sobre o que tem, agora começando por si, e sobre o que tem falado sobre as dificuldades dos consulados e dos atrasos no atendimento, é evidente que essas dificuldades existem.
essas dificuldades já vêm de trás e têm vindo a ser colmatadas por este Governo, porque sabe bem que quando passamos pelo tempo da Troika houve uma diminuição. Certo, foram. Sim, mas houve realmente voltar a falar nisso numa próxima reunião. E sim, ok. Mas é verdade, também se sabe muito bem, porque já era deputado, suponho eu, que as dificuldades que foram criadas às nossas comunidades nessa altura pelas políticas do Governo da altura e aos nossos consulados e a diminuição dos recursos humanos e problemas que ainda não resolvemos, como por exemplo o problema do Brasil, que criaram aqui uma situação que esperamos vir a resolver brevemente, o mais breve possível, que é realmente uma injustiça para os funcionários, os colaboradores que trabalham nos consulados do Brasil, a forma como foi definido que eles seriam pagos e o facto de lhes ter colocado uma taxa de câmbio que agora está largamente ultrapassada, sem nenhum mecanismo para ir atualizando essa taxa de câmbio. Foi feito precisamente onde é o Governo. O primeiro mecanismo de correção cambial. Pois. Já não está a falar com o deputado, está a falar com o dirigente sindical. Sim. Foi feito no outro Governo. Sim, mas esse mecanismo de correção cambial nem sequer se aplica ao Brasil, porque o Brasil tem uma situação em que há uma taxa de câmbio fixo que está definida e o mecanismo de correção cambial nem sequer se lhe aplica. E por isso é verdade que todos nós queremos que os consulados tenham todas as condições para dar as respostas, as melhores respostas às nossas comunidades, a tempo e horas e com qualidade, e estamos a trabalhar para isso. O que eu posso dizer é que, em termos de recursos humanos, tem vindo a aumentar o número de recursos humanos nos consulados. Todos os anos tem havido concursos e, apesar de ainda não estarmos no ponto que gostaríamos, esse esforço tem vindo a ser feito e, apesar desta crise agora do Covid, temos a esperança de que esse esforço de voltar a colocar, a preencher todas as vagas necessárias nos vários consulados de forma a poder dar uma resposta, esse é um trabalho que ainda não terminou, é verdade, e por isso ainda temos algumas dificuldades. Mas há um outro aspecto, um outro programa que eu acho que é muito importante para responder a essas dificuldades de recursos humanos e de termos uma resposta menos heterogénea, ou seja, uma resposta mais igual, porque nós sabemos que temos consulados que funcionam de uma forma e outros de outra, uns têm mais dificuldades do que outros, e também temos que encontrar aqui mecanismos de uniformizar a forma como o atendimento é feito. E um desses mecanismos é o novo modelo de gestão consular, que tem vários aspectos, e um dos aspectos importantes é o CAC, é o Centro de Atendimento Consular, que já devia, está a ser agora alargado, e aliás, se não fosse o Covid, já estaria em funcionamento, por exemplo, no Luxemburgo, que é um dos consulados onde temos dificuldades, exatamente, na Bélgica, na Irlanda, que serão os próximos, e esperamos em setembro ter já esses postos consulares cobertos. E qual é a vantagem? Bom, eu não vou ter tempo agora para explicar isso, porque tenho só... quanto tempo tenho? 10 minutos. Mas, 6 minutos. Mas uma das vantagens importantes, e vou só dizer isto, é que esses centros de atendimento consular vão dar resposta atempada às pessoas, porque aquela queixa de que eu telefono e ninguém me atende, ou eu mando um e-mail ao consulado e não me respondem atempadamente e não consigo fazer uma marcação, é realmente um problema em poucos, mas em alguns. Este centro de atendimento consular pretende responder a essa questão e responder com qualidade e de uma forma uniforme. E depois há outros aspectos que não falarei aqui hoje, mas que teremos oportunidade de falar noutra altura. Agora, sobre ainda outras questões que aqui me colocaram, nomeadamente o deputado Paulo Porto, sobre se o programa Regressar também é válido nos Açores, nas regiões autónomas, Açores e na Madeira. O programa Regressar é válido nos Açores e na Madeira, exceto
no que diz respeito às medidas que dependem do financiamento e que são dependentes do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Porque nos Açores e na Madeira existem, de uma forma autónoma, organismos de emprego e formação profissional que não podem, digamos, o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal não pode substituir-se a esses organismos. Por isso, era importante que as regiões autónomas também viessem a este programa, porque tem sido um programa de muito sucesso e que os institutos de emprego locais, que terão outra designação, também se agregassem a este programa e pudessem contribuir para que imigrantes que queiram regressar aos Açores e à Madeira tenham acesso a todos os benefícios que têm aqueles que querem regressar ao continente e que neste momento, em relação às medidas que estão suportadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui em Portugal, não estão a acompanhar, os serviços das regiões não estão a acompanhar essas medidas e por isso há aqui uma desigualdade e espero que possa ser resolvida atempadamente, dado realmente até o sucesso e os pedidos que existem que continuam a chegar. Depois, sobre a questão do programa Regressar do Emprego Próprio, eu já respondi, mas volto a responder a esta questão, que é uma questão importante. A medida de apoiar a criação do próprio emprego é uma medida que está no PNAED, mas que faz parte do programa Regressar, porque, como eu expliquei, o PNAED é um programa que tem medidas de vários ministérios. Nós, o que pretendemos fazer com o PNAED foi olhar para todas as medidas que existem, juntá-las naquelas que são direcionadas às nossas comunidades e depois criar algumas novas, como eu já expliquei, depois isso será explicado de uma forma mais detalhada, e, no fundo, criar aqui um programa em que todo o Governo se responsabiliza, ou se corresponsabiliza por incentivar e apoiar e facilitar o investimento dos nossos imigrantes em Portugal e também usar as nossas comunidades para exportar e para internacionalizar as nossas empresas. São estas três vertentes do programa e ainda há uma quarta vertente, que é também que este programa contribui para a coesão territorial, porque muitos dos imigrantes saíram das regiões mais deprimidas e nós sabemos que a maior parte das vezes eles querem investir nas regiões de onde saírem. Então também há aqui uma oportunidade de atrair investimento para o interior, para as regiões do interior e por isso, por essa via, promover a coesão. Ainda por isso este programa Regressar e essa medida em concreto está no PNAED e irá certamente ser regulamentada de forma a poder ser útil para os nossos imigrantes poderem regressar quando o quiserem, ou mesmo sem regressar, porque isso também é possível, investirem em Portugal. Em relação ao 10 de junho, só queria dar aqui também um pequeno esclarecimento e depois também, se tiver, também ainda falarei das eleições. Em relação ao 10 de junho, o nosso papel foi... o programa é um programa em que nós o que fizemos foi pedir aos nossos consulados que indicassem 3 ou 4 pessoas na comunidade que fossem pessoas que pudessem dar o seu testemunho nas várias comunidades e foi esse o nosso papel. Nós transmitimos essas disponibilidades das pessoas das comunidades em dar o seu testemunho ou participarem no programa via Skype ou presencialmente, porque alguns até estão aqui em Portugal, e o que nós queremos é mostrar a diversidade e a riqueza das nossas comunidades. Esse é o principal objetivo e ao mesmo tempo dar a conhecer as nossas comunidades aqui a Portugal, porque ainda continua a existir algum desconhecimento e até alguns preconceitos sobre o que é a nossa diáspora, o que são as nossas comunidades e por isso todas as oportunidades que nós tivermos de trazer as nossas comunidades e aquilo que elas são de facto para a opinião pública aqui em Portugal e para o conhecimento das pessoas sobre o que é que representa a nossa diáspora é uma oportunidade importante e esse é o principal objetivo e depois as próprias comunidades vão ter a oportunidade de se verem umas às outras, ou seja, perceberem o que é que existe na África do Sul, o que é que fazem os nossos imigrantes no Reino Unido, enfim. E vamos apresentar ou melhor, a RTP é que vai apresentar, nós limitamos a indicar as pessoas que foram indicadas por sua vez pelos consulados e depois há uma parte também musical que nós sugerimos
que fossem o canto e o fado, que são patrimónios imateriais da humanidade, que lhe fosse dado aqui relevo, e penso que é isso que vai acontecer. A participação institucional é a participação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu própria como Secretário de Estado, e penso que também o Instituto de Camões, que está mais na área cultural, irá também o Sr. Presidente lá estar. Agora, o resto não sei os convites que foram feitos, não sei o alinhamento, mas da nossa parte foi essa a parceria que fizemos e é essa a intenção. Sobre a questão das eleições, não sei porque é que falo em janeiro, porque acho que janeiro nunca foi um mês que nós ponderássemos, porque o que nós temos estado a fazer é realmente trabalhar com o Conselho Permanente com a Comissão Permanente do Conselho das Comunidades, e temos vindo a receber da parte deles algumas propostas que estamos a analisar para vermos se chegamos aqui a um acordo, mas ainda não está definida a data porque a incerteza ainda é grande. Agora também há aqui um aspecto que como falou e bem, a lei do Conselho das Comunidades é uma lei da Assembleia da República. E tem havido uma discussão entre os conselheiros das comunidades no sentido de fazer, alguns até defendem, fazer uma alteração à lei antes das eleições. Isso não sei se vai ser possível, se não vai ser possível. Nós, da nossa parte, temos algumas propostas que já foram feitas em tempo sobre a alteração à lei, e eu penso que era importante também aqui vocês pegarem nesse assunto, porque é uma lei da Assembleia da República. Agora posso lhe dizer que logo que cheguemos a um consenso que seja minimamente previsível, ou seja, que depois não estamos a marcar uma data e depois outra data e depois outra data, nós comunicaremos. A única competência que eu tenho é de marcar a data das eleições, mas também não o farei à revelia nem do Conselho das Comunidades, nem o farei de forma pouco transparente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sobre o último tema que abordou, vai ser no próximo ponto da ordem de trabalhos, foi-nos endereçada, precisamente à Comissão de Negócios Estrangeiros, um documento por parte penso que deve ser o Conselho Permanente, de um conjunto de alterações legislativas. Mas as alterações legislativas acontecem ou por iniciativa do Governo ou por iniciativa dos grupos parlamentares. E não havendo iniciativa do Governo, não havendo iniciativa dos grupos parlamentares, aqui em sede de comissão nós não podemos, como é evidente. Sim, agora, é um tema que iremos discutir, porque já agora faz de conta que está a participar já no ponto de ordem de trabalhos, que a proposta que vamos ter é que este tema possa ser discutido em breve aqui em sede de comissão. Agora, também todos percebemos que o mandato já vai longo e eu isto agora já, pronto, mas eu penso que é um tema que poderemos levantar, mas se entramos num processo legislativo, então isto pode... Claro. Já da última vez as eleições ocorreram bastante tarde, nós demoramos aqui, salvo erro, 5 meses ou 6 meses na discussão da especialidade. Foi uma coisa extremamente longa, porque para ter um consenso foi necessário criar um grupo de trabalho aqui na Assembleia da República, nesta Comissão. Havia a intenção da parte da Comissão de permitir que houvesse consensos, como se procura, por exemplo, para os votos, vamos discutir daqui a pouco, e porque esta é uma legislação muito importante, tem a ver com a representação das nossas comunidades. Em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas, em nome dos grupos parlamentares, agradecer à Sra. Secretária de Estado a sua disponibilidade. Pela ordem. E desculpe só estar a impor os tempos, mas nós temos deputados que saem de comissão para comissão. Só um detalhe, Presidente, só um adendo. Na intervenção do deputado Maló, foi mencionado que era 17 de abril o Diálogos Digitais, mas foi 17 de maio, só para constar a retificação da data. Sim, pronto. Só isso. Muito obrigado.